Olá, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para publicar um vídeo. Quero agradecer a Deus por estar vivo e agradecer a vocês que estão assistindo aos meus comentários, aos meus pontos de vista, né? E espero que se inscrevam no meu canal, peço que se inscrevam no meu canal, compartilhe com um amigo, para que cada vez mais a gente possa crescer e trocar mais ideia. O vídeo de hoje eu vou comentar, na verdade, fazer um comentário, uma síntese de um artigo publicado por um sociólogo, né, José Pastore, né, que é uma pessoa muito importante, tem 86 anos, né, sociólogo, professor, né, de São Paulo, né, ele já tem mais de 20 obras publicadas, né, e é membro da Academia Brasileira de Letras. Então, realmente, eu sei que ele tem bastante contestadores, né, porque ele é considerado da direita, né, ele é membro da chamada classe empresarial, o mundo sindical o condena muitas vezes, mas a gente tem que ouvir todos os lados, né? Não é só ouvir só um lado que a gente quer ouvir. Mas ele faz um comentário interessante aqui, né? Ele está falando, ele tem muita preocupação, sempre foi a preocupação dele com a educação, que é o meu tema que me agrada também, é um tema que me agrada também. Então ele diz o seguinte, né? Que o Brasil investe apenas 15% do PIB, o que é irrisório para atender às necessidades de trabalho, ou seja, ele se refere à qualificação do nosso trabalhador, que infelizmente é muito baixa, tendo em vista o nível de educação, o nível educacional do brasileiro, que é muito pouca, há muito pouco, muito baixo. Isso é público e notório, não é uma crítica, infelizmente. O trabalhador brasileiro é muito mal instruído. Não é culpa dele, é culpa das condições, do Estado que não oferece essa condição para que a criança, na idade adequada, vá para a escola, uma escola que seja estimuladora. Nossa escola não estimula o jovem. Essa semana eu estava vendo um jovem de 16 anos perguntando-me quanto era 10% de 1.000. E ele já está no segundo ano do ensino médio. Então é uma deficiência, né? É muito grande. Eu sei que eu não gosto de matemática, eu já falei que não entendo matemática, por isso que eu corri para a área do direito, que também tem muita matemática, não adianta fugir, né? Mas é porque o ensino no Brasil é muito fraco, o ensino público no Brasil é muito fraco. Então a preocupação dele diz o seguinte, né? E eu concordo em parte com ele. Eu me lembro que um artigo que eu me arrependo, se coisas que me arrependo, uma das coisas que eu me arrependo é não ter guardado um artigo de um jornal publicado na década de 1980, né, no Jornal do Brasil, e ele se preocupava, o autor daquele artigo, se preocupava com a qualificação do trabalhador brasileiro, porque antigamente as montadoras, como Volkswagen, Ford, Chevrolet, Fiat, tinha 5.000 homens, 5.000 empregos em São Paulo. Então, São Paulo tinha 15 mil empregos, 20 mil emprego assim quase numa montadora de veículo. Hoje não, né? Com a robotização e a inteligência artificial, as montadoras de veículo, se empregar 200 empregados é muito, né? Então, por isso que nós temos esse grande volume de pessoas desempregadas. Isso é tudo fruto da tecnologia, mas também é fruto da falta de instrução do brasileiro, né? O brasileiro não tem uma boa instrução e, infelizmente, a tecnologia está comendo, vamos dizer assim, passando que nem um terremoto, né? Uma ventania, um redemoinho, tirando o emprego das pessoas, jogando essas pessoas quase na marginalidade, no subemprego, nessa questão do microempreendedorismo, que eu não sou contra, mas deixa muita gente na marginalidade, muita gente na informalidade, e que, infelizmente, isso traz problemas sociais gravíssimos no futuro. Eu estava vendo uma reportagem no estado de São Paulo, uma revolta dos camelôs, né, dos vendedores de ruas, mais de 100 mil pessoas fazendo passeata em São Paulo, porque eles querem vender qualquer coisa, eles querem tomar a rua, eles querem ter espaço para vender. Por quê? Porque, coitados, são pessoas que não têm mais emprego, pessoas que não têm mais perspectiva de vida,
porque o que sobra a ele é a rua para vender, desculpa o termo, as bugigangas, né? Ou os produtos importados de duvidosa procedência, né? A imitação, né, de marcas que no Brasil infelizmente é muito grande, né? Bolsas falsificadas, marcas falsificadas, produtos falsificados, porque é a realidade brasileira. Isso é tudo consequência de quê? Isso foi falta de investimento dos governos ao longo da história, não se preocupou em formar de forma educada para montar uma indústria, né, adequada, uma indústria que gere riqueza, que gere tecnologia. Né? Ele fala, né, nós brasileiros, né, abrir um parênteses, o Brasil sempre foi um país extrativista, ou seja, os portugueses chegaram aqui, raparam com o rodo ouro que corria pelas montanhas, levaram tudo para a Europa. A riqueza da Inglaterra, a riqueza de Portugal foi construída em cima do nosso ouro. Né? Trouxeram a mão de obra escrava da África para trabalhar aqui na agricultura, trabalhar na mineração, né, para enriquecer os países europeus. Levaram para o Brasil, deixaram o Brasil, vamos dizer assim, descampado, que era a madeira que tinha aqui, tanto deu o nome, né? O pau-brasil deu o nome ao nosso estado, né? E levaram, aí plantaram cana-de-açúcar, hoje vive se exportando cana-de-açúcar. Descobriram a borracha na Amazonas, no estado do Amazonas, né, empregou muita gente até a década de 40, não se preocuparam em preservar. O Senegal, vendo que também lá a borracha podia ser plantada, plantou no Senegal. Quando o Senegal também passou a exportar o látex, que é o produto da borracha, o preço da borracha despencou no mercado. Na década de 30 e 40, a região norte do Brasil, Manaus, entrou em decadência, que criou a indústria de São Paulo. Seria outra história para a gente falar. Então, aí depois continua como se for extrativista novamente. Hoje nós temos, temos a soja, né, que inicialmente começou no Rio Grande do Sul, no Paraná. Hoje a soja está sendo plantada na Bahia. O agronegócio é o fenômeno, mas é um produto extrativista. Porque o que faz o dono do agronegócio? Eu não estou fazendo crítica ao agronegócio, não. Que continue crescendo, desde que respeite o meio ambiente, né? Eu não tenho nada contra. Mas ele exporta soja, ele exporta milho, ele exporta feijão, ele exporta carne, ele exporta tudo, mas não tem indústria. Então, o que acontece? O Brasil, quando acabar todo esse processo de exportação, nós vamos entrar numa calamidade, porque não se investe. A indústria brasileira está morta. Né? As estatísticas, nós estamos perdendo 15, 20% da nossa indústria. Por quê? Porque por falta de investimento não se faz pesquisa no Brasil. O empresário brasileiro não faz pesquisa, as universidades fazem pesquisa, mas você vê, né, como estão as condições da universidade, o governo não mandando verba, os institutos fechando as portas. Outubro, novembro, muitas universidades vão parar o processo de pesquisa porque não tem recurso, né, que o governo não investe. Né? Esse governo resolveu perseguir os reitores, porque entende-se que todos os reitores são comunistas. Gente, ciência não tem bandeira, nós precisamos de investir. Então, esse extrativismo do Brasil nos causará um problema muito sério no futuro. Então, o que acontece? Que já está nos causando. Vamos deixar, se a gente ler, eu não vou ler todo o artigo dele, né, falar, porque senão vou ocupar muito tempo de vocês. Deixa eu dar o crédito, né? Esse artigo foi publicado no dia 26 de agosto de 2021, né? No estado de São Paulo. É um jornal que eu respeito muito, que é o maior jornal hoje em dia que nós temos no Brasil, um jornal muito sério. Né? Então ele diz assim, fazendo essa comparação, né? Fechando essa ideia que eu estou, da falta de educação, da falta de instrução do nosso trabalhador, ele diz o seguinte: o Brasil tem poucos empregos e trabalhadores de alta qualidade. É uma verdade, nosso trabalhador ele não é preparado. Não há um investimento na educação do trabalhador, a níveis técnicos, né,
Por exemplo, na década de 70, que você critique ou não, os militares eles tinham os chamados cursos técnicos. Você saía como técnico de administração, como técnico de laboratório, como técnico de enfermagem, enfim. As pessoas, mesmo adulta, e como fui eu sou um exemplo, sou um aluno do adulto, eu não tive a escola na infância, né? Completei, vamos dizer assim, eu não tive a oportunidade de completar minha fase de educação quando criança, né? Eu parei com 10 anos e voltei a estudar novamente com 20, né? Então, a gente saía, como eu saí em técnico em contabilidade, eu podia fazer técnico em administração, muita gente fazia laboratório, desenho de prédios, né, que era a época. Então, as pessoas saíam do colégio, no segundo grau, saíam com uma profissão. Hoje isso acabou, né? Não tem o Senac e o SESI, eles tinham belíssimos cursos, né? Você estudava por correspondência, eu me lembro, e eu fiz muitos cursos no Senai, no Senac, né, de departamento pessoal, né, que eu sempre fazia. Fiz curso de datilografia no Senac, fiz os primeiros cursos de informática no Senac, mas isso acabou. Não tem mais acesso na cidade como Santa Cruz, por exemplo, que tem uma indústria de tecido. O Senai e o Senac parece que eles não atuam, a gente não vê essa formação, por exemplo, de formar pessoas para fazer vitrines de lojas, para desenvolver. Não, ele simplesmente, eu não sei o que o Senac faz em Santa Cruz, eu, sinceramente, vocês me desculpem, eu não vejo. De repente tem bons custos, mas os preços são muito altos. A gente pagava R$ 10 por um curso de departamento pessoal, recebia apostilas com excelentes informações. Você fazia aquelas provas, enviava pelo correio, depois, quando você terminava, eles te davam o certificado. Se você não terminasse, eles mandavam uma correspondência te perguntando por que você interrompeu o curso. Enfim, era tudo uma coisa que funcionava. Hoje em dia não tem mais isso. Então, o que acontece? A precariedade da mão de obra. Isso é muito triste. É muito triste, como eu falei hoje, né? Um aluno de 16, 17 anos, no segundo ano do ensino médio, não sabe quanto é 10% de 1.000. É muita tristeza, isso é falha do professor, é falha da educação. O secretário de educação desse município, de Taquaritinga do Norte, não está levando a sério. Sinceramente, é um erro. Um menino no segundo ano do ensino médio, ele tem que saber quanto é 10% de 1.000. Não é possível. Ele perguntou porque não sabia mesmo, não foi... Entendeu? Isso é muito triste. Então, prova que o que esse menino vai fazer? Ele termina o ensino médio e não sabe ler um jornal. Por exemplo, estou fazendo uma análise de um artigo. Eu duvido um menino hoje que sai com ensino médio, ele não sabe interpretar um jornal, um artigo de um jornal. Isso é muito triste. Esse menino vai para o mercado de trabalho, vai arrumar trabalho? Não, não vai, porque com a tecnologia, com a ciência avançada cada dia, com máquinas, né? Um exemplo, aqui em Santa Cruz, Toritama, tinha o chamado, você ganhar 25 centavos por peça, é o limpador de peça, né? Então você fazia, se você limpasse 100 peças, né, você levava, sei lá, R$ 25 por dia. Hoje em dia tem uma máquina que já está limpando. Então eu vi há 15 dias atrás, eu estava uma pessoa que recusava roupa para limpar. Eu fui em Toritama e ela estava desesperada, brigando com a vizinha, porque ela quer peça para limpar, que ela não tem mais, porque as confecções estão mandando limpar na máquina, já sai empacotado para vender. Quer dizer, nem mais esses empregos bem baixos, bem abaixo, que não exigem muito conhecimento, estão se acabando por causa da tecnologia. E isso vai gerar mais problemas ainda no futuro, porque nós não estamos investindo em educação. E nós não estamos investindo em indústria. Né? Por exemplo, ele diz aqui o artigo, né? Ele diz, a Alemanha, por exemplo, exporta 50% do PIB em bens e serviços de alta tecnologia, ou seja, exporta ideias, pesquisa e ciência. O que nós estamos exportando? Nós estamos exportando nosso minério de ferro, que já é construído, o minério de ferro já é explorado por empresas internacionais. A mineração no Brasil está entregue, o minério brasileiro é das empresas multinacionais. Né? Não tem uma empresa raríssima, você vai achar uma grande empresa brasileira que é de mineração que seja brasileira. Capital estrangeiro. Quer dizer, a gente leva o minério de ferro para o Japão, para a China, levamos a soja, leva-se café, leva-se milho, leva-se arroz. Qual é a tecnologia, qual é a ciência que o Brasil exporta? Praticamente nada, em função de quê? Da falta de investimento.
em pesquisa, não falta investimento em indústria. Nós temos esse ministro da Educação, esse ministro da Ciência e Tecnologia, ele que foi ao astral numa nave, viajou, né, ficou acho que 6 meses numa nave lá no espaço. Ele hoje é ministro da Tecnologia. Coitado, o que ele está fazendo? Fazendo papel de bobo, porque ele não tem recurso. É um ministério que não opera, é um ministério inoperante, aliás, como todos esses ministros que nós estamos nesse atual governo. Eles não têm o que fazer, porque o governo não faz. Qual é o projeto desse governo de indústria? Qual é o projeto desse governo de geração de emprego? Nada. Esse governo não faz nada. Eu não estou culpando o governo, não. É falta de interesse. Nós temos um ministro da Educação que diz que faculdade é para poucos. Vocês não estão entendendo a dificuldade e o problema que isso vai gerar no futuro. Porque esse governo que está aí, ele passa, mas o problema vai continuar. Nossas crianças não saem alfabetizadas da escola. Porque quando uma criança me diz que não sabe, no segundo médio, não sabe quanto é 10%, desculpa insistir, mas é importante isso. As crianças não sabem ler um artigo como esse que eu estou fazendo essa análise. Isso é muito triste. Né? Então, o que é que a gente tem que tomar assim, consciência da dificuldade que o nosso país está enfrentando? As cidades do Rio de Janeiro, as cidades de São Paulo estão com uma grande massa populacional, mas essa massa a sociedade não absorve. A serviço de porteiro, como eu fui, né? Eu fui faxineiro no Rio de Janeiro. Você procurava, eu saí uma vez, eu fui no Rio de Janeiro em 1976, eu fiquei 15 dias lá, dizer assim, meu irmão disse, fica uns 15 dias descansando para depois, em uma semana eu arrumei trabalho. E as pessoas viviam desesperadas procurando, venha trabalhar no meu prédio, venha trabalhar numa avenida grande, a Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Aqueles porteiros que ficaram meus amigos, ficaram dizendo, vem trabalhar comigo, Antônio, vem trabalhar comigo. Hoje não tem mais porteiro, hoje não tem mais vigia, hoje não tem mais faxineiro. Por quê? Porque os prédios têm porteiro eletrônico. Né? Então, não adianta ir para o Rio de Janeiro procurar emprego, que você não vai achar. Se você não tem instrução, se você não tem um grande conhecimento científico, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Na década de 70, como eu fui para o Rio de Janeiro, existiam esses empregos, mas hoje não existe mais. E nós continuamos não investindo em educação. Isso aqui é triste. Os nossos políticos não têm essa visão. Esse grande sociólogo que escreve esses artigos semanalmente no estado de São Paulo, mas ele está como eu estou aqui sozinho, entendeu? Pouquíssimos leem e têm essa preocupação. Eu achei o artigo interessante e falei, vou ter que repassar para os meus ouvintes, né? Porque é de extrema importância. Tem sido, o Brasil precisa, eu sei que eu estou comando muito tempo, mas vale a pena essa reflexão. O Brasil precisa de abrir os olhos. A qualificação da nossa mão de obra é muito ruim. Nós precisamos de melhorar a nossa indústria. Nós precisamos de melhorar essa relação educação-trabalho, que uma coisa está ligada à outra. Uma boa educação gera bons empregados. Ok, gente? Então fica aqui essa minha reflexão. Quero que vocês reflitam, quero que vocês pensem nisso. O futuro, porque eu não estou mais preocupado comigo, mas eu me preocupo com as crianças. As crianças vão sofrer muito com seu filho, meus sobrinhos. Né? Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Eles vão sofrer porque eles vão pagar o preço muito alto da omissão dos nossos governantes, que não investiram em educação, não investiram em pesquisa. Empresário brasileiro, ele não sabe investir em pesquisa, ele quer tudo pronto. Empresário é uma atividade de risco. No Brasil, infelizmente, o empresário só investe quando ele tem certeza que 100% de garantia do retorno do investimento. Né? Porque ele fica cobrando do governo incentivos fiscais. O nosso orçamento, não sei nem, desculpa, eu vou até pesquisar quanto é que o governo destina por ano de incentivos fiscais para setores que duvidosamente traz algum benefício. Ele dá incentivos fiscais para indústrias montadoras de veículos, para quê? Para as multinacionais levar dinheiro para o estrangeiro. Ele dá incentivos fiscais para o agronegócio levar riqueza para o estrangeiro. E o povo aqui pagando preço altíssimo. Nós somos um dos maiores produtores agrícolas
do mundo. Primeiro acho que são os Estados Unidos, e o nosso preço do feijão, o preço do arroz está um preço absurdo, porque a carne está praticamente, ninguém consegue mais comer carne. Por quê? Porque o preço é muito alto, porque a carne boa vai exportada para o estrangeiro, para a Alemanha, para a Arábia Saudita, é a carne de péssima qualidade, o arroz de péssima qualidade, o feijão de péssima qualidade, o café de péssima qualidade é que sobra para a gente. É preciso que a gente cobre qualidade, que a gente cobre desses políticos, políticas públicas que incentivem a nossa indústria, que dê condições de o povo brasileiro comer o que é bom. O povo brasileiro come lixo, infelizmente, porque o que é bom é exportado. Pense nisso, ok, gente? Muito obrigado e um abraço a vocês.